E aí, senhores, beleza? Hoje, um teminha rápido, inicial, uma base conceitual sobre criptomoeda. A gente vai falar a respeito das suas características principais, uma base conceitual, aonde é aceito, onde não é aceito. E a gente, a partir disso, tira algumas dúvidas, sana algumas dificuldades e você vai se sentir mais à vontade ou não de investir em criptomoeda. Então, quando a gente fala em criptomoeda, muitas pessoas assumem o nome Bitcoin. Né? O primeiro erro está aí. Bitcoin é um tipo de criptomoeda, assim como mais de 2.000 outras criptomoedas rodam aí o mercado de moeda digital. A moeda digital nada mais é do que um dinheiro. Então, assim como existiu o ouro na base da troca no passado, como lastro, ainda hoje é utilizado o dólar, né, o euro, o real, a gente tem uma moeda, só que é uma moeda digital. Num pensamento um pouco mais simples, é como se você tivesse aquele dinheiro no banco, que você faz TED, PIX, DOC, paga seu cartão de crédito sem necessariamente ter o dinheiro em espécie. Então é como se essa moeda fosse digitalizada. É uma tendência, né? Dizem que vai ser a substituição da moeda em espécie. Eu não acredito muito nisso, mas aqui a gente está para discutir e compartilhar conhecimento. Aqui na tela a gente vê alguns exemplos de criptomoeda, dentre elas a Bitcoin, está aqui no canto, a Ethereum, a Ripple, a Ethereum também, a Litecoin está aí, então são representações de moeda digital que são autorreguladas. Então, olha só, como modelo, né, de conceito em uma estrutura de aula, é o nome genérico de moeda digital. A gente tem essa característica de moeda digital para comercialização em ambiente virtual. Ah, mas eu posso sacar? Pode. A gente vai ver um pouco mais na frente que essa moeda é transformada em papel moeda, né? Em espécie, dependendo do câmbio da exchange. É descentralizada por quê? Porque eu não tenho um centro emissor de moeda e controle do governo. Então eu não tenho um banco central que controla a emissão dessa moeda, dessa criptomoeda. E não tenho também a casa da moeda para impressão e controle das cédulas. Não, o controle é feito pelos seus próprios usuários, né? Em uma rede de blockchain, que nada mais é do que um sistema criptografado, ou blocos, né? Grandes blocos criptografados de transação. A gente usa o blockchain até para certificação digital de alguns contratos que a gente precisa de um pouco mais de segurança, ou contratos internacionais que são feitos à distância. Então eu tenho uma facilidade um pouco maior de transacionar, tá? O governo não regula essa moeda, então eu não tenho ele como um responsável nem como um garantidor. Quem é do mercado aí de renda fixa fala muito em fundo garantidor, né? Então, até 200 mil por CPF, eu tenho uma garantia se aquela instituição falir, é como se eu tivesse um seguro, que eu recebo o meu investimento de volta, né? Que eu recebo o meu investimento sem a perda, mesmo com a instituição tendo declarado falência, né? Mesmo tendo falido. A gente não tem isso aqui, tá? A criptomoeda, ela é autorregulável. Os seus próprios usuários, e aí a gente tem as casas de câmbio, as exchanges, os grandes investidores, os grandes tubarões, que vão determinar as regras do quanto que vale, o que vale. Pessoas que fazem grandes aportes e grandes retiradas têm, obviamente, um pouco maior de influência, uma influência um pouco maior na variação dessa moeda. Então, o governo não regula, o governo não garante. Ah, professor, então eu estou livre ou isento de tributação. Não, aí é um problema. O dinheiro para você colocar e para você retirar no momento em que você declara o seu imposto de renda, o Estado sabe o quanto você ganhou, ou de onde veio aquela origem, né? Ou vai te perguntar, caindo na malha fina, obviamente, de onde veio esse rendimento. E aí você vai ser tributado, obviamente, a não ser que você não faça a reintegração dessa moeda no Brasil, por exemplo. Você busque outra forma de comercialização. É interessante, a indicação é sempre constar aí nos seus investimentos. E se você quer segurança, obviamente, e vai buscar uma corretora que te promova isso, isso vai fazer parte da sua declaração de imposto de renda. Quem opta por um fundo na XP de criptoativos, por exemplo, vai precisar declarar o quanto que ganhou, enfim.
no final do período, beleza? Então eu não tenho ali nenhum controle, emissão, segurança ou fundo garantidor do governo, tá? E nenhuma regulamentação. É possível que nesse governo, o governo de Paulo Guedes e Bolsonaro, a gente tenha algum tipo de evolução nesse modelo. A gente tem risco sempre, principalmente por essa falta de regulação. Então um tipo de investimento volátil, um tipo de investimento muito sensível. A gente está falando de renda variável, então, ainda mais dentro de renda variável com câmbio. Então, a gente tem ali, além dos riscos de grandes volatilidades de mercado, como eu falei anteriormente, o cara aportou alguns milhões, o cara tirou alguns milhões. Elon Musk escolheu uma moeda e colocou alguns milhões, ou fez uma grande retirada, isso gera uma insegurança no mercado, isso torna a moeda um pouco mais desvalorizada e coloca, obviamente, você em risco, né? Os seus investimentos em risco de perda. Não tem garantia nenhuma. E além disso, a gente tem sempre, né, a possibilidade de ataque de hackers, né? Ou erro de algum servidor, perda de assinatura virtual e de estelionatário. É importante lembrar que alguns se utilizam, né, do nome criptomoeda, da inovação, apesar de ser antigo, né, da gente estar falando aí de meados de 2008, 2009, o início das operações com moeda digital, com criptomoeda, alguns vão se furtar dessa condição para vender produtos mentirosos, né? Ou para vender grandes pirâmides financeiras. Então, muito cuidado no momento de escolher. Esse eu acho que é o maior risco, o risco do estelionatário e do ganho fácil. Busque uma corretora ou busque sempre a indicação de alguém que já opera, de um especialista. É interessante, se você for aderente aí a fundos, né? Dessas grandes corretoras já aí que tem nome, né? A XP, a Clear, né? São boas instruções. Busque uma orientação nesse primeiro momento, tá? O desempenho, é importante lembrar que é possível que você tenha um desempenho negativo, e aí aqui, ó, se a gente der uma olhada rapidamente na evolução, né, da Bitcoin, se a gente pegar a Bitcoin como exemplo, né, a gente tem aqui grandes riscos, né, e ela não para, tá? Um outro detalhe interessante, ela roda 24 horas por dia, ela não tem relação com a B3, com a Nasdaq, não, eu estou falando aqui de S&P, não, a gente está falando aqui de alguém que roda o dia inteiro, a noite inteira, em qualquer lugar do mundo. O Bitcoin não para. Então, grandes ganhos vieram aqui em 2001, tá? O nosso teto aqui, ela rompeu o teto histórico aqui e foi recente, ela rompeu de novo aqui no mês passado, no início desse mês, ela se mantém em uma grande alta, mas veja a volatilidade da moeda, né? Eu tenho grandes quedas aqui, ó. Imagina uma queda como essa em 2021, né? Ao mesmo tempo que ela está custando aqui 348 mil reais, né? A gente tem ali uma possibilidade de queda muito grande, tá? Uma possibilidade, essa volatilidade, ela é um risco muito grande, tá? Então, pensem sempre no momento de investir, de estar ali bem seguro, né? Ou terem ali uma reserva interessante. Indicação, se você for fazer ali sua divisão de carteira, o que os especialistas dizem? Colocar de 2 a 5% de todo o seu capital em câmbio, né? Nessa criptoativa aí que você acredita. Nada além disso, tá? Então, em pouco mais de um ano, em janeiro de 2009, o valor tinha caído 12 mil reais, uma desvalorização de quase 75%. Aqui são algumas das moedas. Ah, é seguro? É seguro. O modelo de moeda digital, ele é seguro. O que você está suscetível a ter perda é na variação. Então, é seguro? É. O mundo valida? O mundo valida. Diversos países já utilizam. A gente tem isso já auditado, visto. A gente não corre o risco disso não existir. Isso não é pirâmide. Os grandes riscos são aqueles que a gente já elencou. Uma variação muito grande, né? Porque você está lidando com uma renda variável. Da noite para o dia eu posso perder? Pode perder muito, pode perder tudo, né? Você pode perder sim, sem limite. A sua perda é sem limite. Em qualquer hora, você vai acordar às 3 da manhã,
você pode estar ganhando. 5 da manhã você pode ter perdido tudo, né? Então, são esses os riscos. E os riscos envolvendo pessoas, né? Pessoas de má fé que vão se furtar ali de uma inexperiência, de uma moeda nova para te roubar, né? Ou para te extorquir de alguma forma. Então, Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Cardano, a Shiba, né? Falam muito da Shiba Inu, teve uma grande valorização nesse último período, né? Existem diversos vídeos falando sobre a moeda. Então, já existe uma validação, a gente está olhando a cotação dela aqui no Investing, você viu que eu abri o Google agora e o Bitcoin já é uma moeda que a gente conseguiu ver o desempenho dela, né? Então eu tenho todos os criptoativos elencados aqui, os sites também vão se eximir de qualquer tipo de risco, tá? Olha só, para dar um pouco mais de veracidade, né, e de importância, só quem já usa. República Tcheca já tem 147 pontos de aceitação, a Argentina, nosso vizinho, com 141 pontos de aceitação de Bitcoin, os Estados Unidos com 117, na Espanha, em Nova York, na Holanda, Colômbia, Canadá, Reino Unido, França. Então, esses países, eles já estão mais avançados, eles já usam, e tem até a possibilidade de você sacar. Como assim sacar? É você ter ali sua reserva em Bitcoin e ir até um ATM, um autoatendimento, igual o Banco 24 Horas, igual um ATM do Banco do Brasil, que você faz seu login, coloca ali os seus dados e consegue fazer uma retirada em espécie. Olha só, esse é um ATM, é um modelo de ATM, com QR Code, você vai fazer sua validação pelo telefone, dependendo da exchange que você utiliza, ele vai ali identificar os seus dados, o seu saldo, se você quiser comprar, se você quiser vender ou se você quiser sacar essas bitcoins em espécie, na moeda do país. Sabe o que é interessante? Para quem viaja muito, né? Para quem gosta aí de fazer mochilão, ou para quem gosta de fazer grandes viagens e ter moeda única. Vamos pensar aqui, olha só, eu consigo ir à República Tcheca, né? E eu consigo visitar os países vizinhos usando uma moeda única. Então, eu não preciso ir à República Tcheca, fazer o câmbio em uma casa de câmbio específica, para depois ir ao Reino Unido, à França, e depois ter que trocar, né, ou ter que mudar a minha moeda ali, né, apesar de estar em uma zona do euro, mas não preciso mudar essa moeda, e tenho cotação diária dela, tá? Aqui só alguns exemplos de aceitação. Isso aqui é um hostel, isso aqui é a Reserva, que tinha feito uma campanha de compra pelo website deles, Reserva, do passarinho vermelhinho, quem fez campanha para eles durante muito tempo foi o Luciano Huck. Os caras fizeram ali a venda de mais de 50 mil peças em Bitcoin aqui no Brasil pelo site. Tiveram uma boa aceitação e um grande volume. João Bosco e Vinícius lançaram ali como cachê, diante da grande valorização do Bitcoin, eles falaram que aceitariam aí, fizeram uma campanha para tentar vender seus shows com o Bitcoin. Então, resumindo, tem grande aceitação? Tem grande aceitação. Tem risco como qualquer renda variável. O grande problema é a falta de informação. Não estou aqui fazendo apologia ao investimento e nem dando orientação para que você invista em alguma dessas criptomoedas. A gente está aqui para compartilhar essas informações. Olha só, se você quiser saber se na sua área aí, perto da sua casa tem ou aceita o Bitcoin, um site interessante é o Coin Radar aqui, ó. Vou colocar na descrição do vídeo, tá? Coin ATM Radar, para saber onde tem um atendimento, um autoatendimento de Bitcoin. Você tem Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo, tá? Se você quiser ir um pouco mais à frente, para saber sobre outras áreas, aqui a gente tem o mapa de criptomoeda do mundo, tá? Como uma zona de calor e a possibilidade de você saber onde essas criptomoedas são aceitas, tá? É um coin map. Então aqui, ó, você vai conseguir acessar todas as áreas, aqui dos Estados Unidos, Europa, né? Brasil, aqui na Oceania, Austrália, Japão, China. Então, pegando aqui, aproximando, para a gente dar uma olhada no Brasil um pouco mais perto, a gente vai conseguir perceber ou ver aonde estão esses pontos, né, de aceitação de criptomoeda. Ele disponibiliza a rota, fala qual é, ó, pousada Cachoeira da Fumaça, né?
ele dá o endereço aqui, dá o site, coloca a reserva e o que ele aceita, né? O que ele pode aceitar de moeda. Aqui em Feira de Santana, enfim, vocês vão conseguir acessar aí da melhor forma aonde aceita Bitcoin, aonde vocês podem ir, ó, Tocantins, e aí ele tem mais de um modelinho de mapa também, tá? Aqui a gente percebe que está concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em Brasília não tenho, eu tenho uma zona de calor, devo já ter um pontinho interessante aqui, ó. A gente tem 24 pontos. Vamos ver aqui perto o que eu tenho. A gente tem uma casa de câmbio aqui do lado. Square Brasília, SHN, setor hoteleiro. Me parece uma casinha de câmbio. Aqui, categoria. Aqui não tem a descrição. CTS. O que você consegue aceitar. E aqui, um modelinho também, é o mesmo modelo, para você saber, né? Olha como é interessante, que falando de novo, estou saindo do Brasil, vou para a Europa, ou, né, muitas vezes vou fazer um mochilão aqui pela América do Norte, América Central e do Sul aqui, a gente vai usar, obviamente, Bitcoin, né? Ou pode se utilizar de Bitcoin. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, contribuído de alguma forma. Vou encerrar por aqui. Vou colocar as informações na descrição do vídeo. Valeu, tamo junto, hein? Ó,